Olá, seja bem-vindo ao programa Esta é a Hora. Este é um programa de autoria e responsabilidade do apóstolo Jorge Tadeu, que é o líder e fundador das Igrejas Maná no Brasil e no mundo. E hoje ele trará o recado de Deus para a sua vida. Será que você é alguém que está passando por dificuldades, por problemas na sua vida familiar, no seu trabalho, ou então está com alguma doença e não encontra solução? Então, este programa hoje é para você. Não saia daí, vamos ouvir a palavra de Deus, mas você também pode participar enviando o seu pedido de oração através dos nossos contatos, que no final deste programa o apóstolo Jorge Tadeu irá orar pela sua vida. Então, vamos ficar de seguida com a palavra de Deus. Olá a todos e bem-vindos a mais um programa Esta é a Hora. É um programa de fé que tem o objetivo de criar fé para que você possa receber tudo que Deus tem reservado para si. Na verdade, quando Jesus veio à Terra, Ele, que é Deus, se fez homem para vir à cruz, cravar todos os nossos problemas, pecados e depois ir para o inferno, que é onde nós devemos ir parar, é uma espécie de prisão. E hoje, aquele que se voltar para Deus pode receber a resolução do seu problema, ser liberto, ser curado, porque nada é impossível para Deus e essa é a vontade de Deus. Então este programa tem o seu objetivo de você saber qual é a vontade de Deus, como é que se faz para que Deus realmente faça um milagre na sua vida, não é como você quer, ou você diz, ou você acha, como Deus diz, e tudo vai mudar para melhor. Em rodapé você está a ver o telefone do SOS e também do WhatsApp, para onde você pode contactar, pedir ajuda, pedir oração e mais no final eu vou orar consigo e tenho a fé de que Deus vai dar ouvidos a você e tudo vai de facto mudar para melhor. E a música que eu escolho aqui é de facto esta: tudo vai mudar para melhor na sua vida, depois de ouvir a palavra de Deus. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lançar teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. E mesmo quando tudo parece impossível e tu não vês a solução, e tu não vês a solução, Deus tem um milagre para ti. Por isso vai, chega a tua mão e tudo vai mudar. Tudo vai mudar para melhor, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Podes confiar no seu amor. Muito bem, agora é a hora do testemunho e vamos começar com o Vladimir Costa. Ele vem do Porto e vai-nos falar de milagres financeiros. Vem mesmo a calhar, porque nos dias de hoje muita gente está a passar dificuldades, porque o custo de vida aumentou, porque não há casas que cheguem e com rendas astronómicas. Enfim, vamos lá ouvir o testemunho. Olá, eu sou a Catarina e hoje vamos conhecer a história do Vladimir, da Igreja do Porto, e como Deus mudou a sua vida após ele entrar na Igreja. Vladimir, conte-nos a sua história. Muito bem. Portanto, eu sou convertido há mais ou menos 2 anos, desde o início do Covid,
E eu sou arquiteto, trabalho em projetos, trabalhava por conta própria. Quando entrei para a igreja, ia fazendo alguns projetos e tinha alguns clientes, portanto não tinha assim muito trabalho, mas estava praticamente a começar a apresentar o meu trabalho para o mercado. E depois tinha uma parceria com um colega que, pronto, houve uma oportunidade de fazermos uma obra, só com a palavra de Deus fui entendendo que os passos que nós fôssemos dando em termos de negócios teria de haver concordância, teria de haver a mesma visão e, portanto, há certas coisas que não correram bem e o próprio negócio em si acabou por, em termos, para resumir um bocado, não correu tão bem. Pronto, decisões que foram importantes e determinadas, mas que de certa forma, com muito desacordo, mas que resvalaram numa questão num problema de dívidas em algumas situações. Pronto, a certa altura fui entregando a Deus. Claro que os problemas complicaram-se um bocadinho nesse sentido, estava com muita preocupação, mas sabendo que Deus nos livra de todos os problemas, eu cheguei a pedir uma reunião... Uma consulta pastoral. Exatamente, sim. Uma consulta pastoral com o bispo e pronto, o bispo realmente falou-me que eu precisava de entregar a Deus, que Deus iria me dar esse livramento, que eu tinha simplesmente que fazer a minha parte. E foi o que eu fiz. Eu fui acreditando que Deus é que cria caminho. Eu fui pedindo, fazendo a minha parte, o PDC, fui fazendo sementes extras para que Deus agisse sobre todas essas maldições que são as dívidas, exatamente porque é a forma que Deus nos ensina para superarmos. E vi, pronto, fui-me preparando, fui tendo a fé e chegou finalmente o meu livramento, digamos assim. Realmente foi um emprego que me apareceu, que eu fui-me dando, apresentando currículos, fazendo a minha parte. Pronto, um emprego, uma situação que era muito acima do que o próprio mercado dá, uma situação que eu propriamente não me via capaz tão rápido acontecer, tão rápido, porque sabemos que no mercado da arquitetura ou das outras áreas não é assim tão rico em ofertas, não é? E este caso foi realmente muito positivo para mim e digo, só pode ter sido Deus, porque realmente em pouco tempo vi-me a decidir coisas tão importantes e tão estruturantes que lá está, que só podia ser Deus a pôr-me aquele caminho e abrir as coisas dessa forma, não é? Portanto, claro que Deus fez a sua parte, mas porque eu também agi tendo comunhão com Ele, agi semeando sempre o dízimo, às vezes quase em tempo de fome, no sentido de que fazia questão de honrar a Deus. Não digo que chegou propriamente a tempo de fome, mas pronto, foi algo que custava, fases difíceis e custavam, mas que pronto, confiando nele que as coisas foram superando. E graças a Deus este emprego chegou, as coisas estão, graças a Deus, a correr bem. Ensinou-me realmente que na caminhada com Deus nós temos sempre que agir. Os problemas vão continuar a acontecer, vão superar, mas as nossas ações são determinantes para que, se nós nos alinhamos com o que a palavra de Deus diz, tudo vai correr bem, e tudo tem corrido bem dessa forma, graças a Deus. Porque realmente foi um livramento, porque não via um emprego, uma situação que me fosse ajudar a superar as coisas mais rapidamente e a ter outro, vá lá, luz no túnel, como se diz. Outra paz. E só Ele é que nos livra e só Ele é que nos abençoa, não é? Portanto, nós temos de fazer a nossa parte. E neste momento de espera, não é? Porque de facto veio para a igreja, decidiu o negócio que tinha em parceria não correu bem, viram estas dívidas, e entre o momento de ok, vou começar a fazer a minha parte, e o momento em que Deus respondeu e trouxe este emprego fantástico que permitiu superar tudo, como é que foi esse momento? Porque às vezes a pessoa pensa que é sempre muito fácil. Exatamente, nós pensamos, mas será? É assim, é sempre uma dúvida. Embora eu já vá lá, eu acho que me entreguei a Deus
com tudo, digamos assim. Se calhar também não tinha mais nada e então deu tudo a Deus. Sim, mas entreguei-me a Deus com tudo no sentido de... Porque para Deus nós temos que mudar a nossa vida. E o mudar a nossa vida é ou nós somos verdadeiramente onde nós estamos, com quem nós falamos, com quem nós vivemos, ou nós somos verdadeiramente pessoas que passam o testemunho e passam a visão de Deus, porque nós estamos nessa missão, não é? Esse ir para o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura, e temos que, em cada um no nosso emprego, na nossa atividade, as pessoas com quem nós falamos, ter a oportunidade de passar essa mesma mensagem. E isso, de certa forma, acho que tem sido determinante para realmente ver essas transformações acontecerem, porque eu, pronto, fui fazendo a minha parte e querendo, mesmo não vendo. Portanto, é tal fé que às vezes a gente diz, mas esta fé até onde nos leva. Quando surgiu, verdadeiramente, eu fiquei a certa altura também desconfiado, mas pronto, isso pode ser que, vamos ver, acho que é às vezes bom demais ou não, porque pronto, ainda, lá está, é bem ou mal, um emprego ainda novo, não é? Mas que realmente aconteceu algo que Deus mostrou, dizer, tu podes superar as situações muito rapidamente, faz a tua parte. Porque às vezes a gente vê tudo como tão impossível, não é? A gente vê a situação que nos aparece como um monte inultrapassável, digamos assim, algo que a gente não pode escalar, e que Deus mostra-nos que realmente as coisas não são assim se nós tivermos essa fé, É só confiar. essa confiança nele. Então, por isso é que é uma caminhada. Lá está, nós não somos perfeitos a todos os momentos. Ele molda-nos aqui ou ali, há coisas que correm bem, outras que correm mal, mas claramente nós, nessa comunhão, percebemos que ele age. Temos que entregar tudo, e digo, o mesmo que aconteceu, às vezes, só para dar um exemplo, e para uma apresentação de um trabalho com pessoas, pessoas que determinam muito importantes, e quase nem ter sido discutido o trabalho e estar tudo nas minhas mãos, seja o que Deus quiser. E as coisas correrem bem, porque lá está, e é assim que eu vejo. Entrego a ele no meu PDC, até faço parte da intercessão de homens e mulheres de negócios da nossa igreja, e que nos ajuda a viver, né, com fé e a saber agir no mundo do empresariado através da palavra de Deus. Amém. E é importante referir aqui no testemunho que está a partilhar alguns elementos essenciais. Neste caso foi a consulta pastoral que teve com o bispo. É importante explicar que a consulta pastoral é, à semelhança de uma consulta médica, um momento em que a pessoa partilha os seus problemas com um pastor, com alguém da igreja, e essa pessoa dá-lhe o conselho à luz da Bíblia, à luz daquilo que a palavra de Deus diz. Referiu a consulta pastoral, referiu a importância do PDC, ou seja, nós chamamos PDC a preparação diária de um cristão, de estar com Deus todos os dias, ter um bocadinho de tempo para ouvir a palavra de Deus, para falar com Deus por próprias palavras, e foi isso que lhe deu força para vencer. E sobretudo consulta pastoral, porque vai lá, porque nós às vezes vemos as coisas como o que é que está a correr mal, o que é que eu fiz de mal, como é que as coisas correm tão mal, e tudo tem mesmo a ver com a nossa atitude e lidar com Deus. E claro, nem sempre não estar necessariamente, não estar na cobrança, mas confiar completamente. Ele vai criar o caminho, ele vai solucionar, e é assim que pronto, foi o que eu tirei da relação da própria consulta pastoral, e que foi muito positiva e que reforçou a minha fé nesse sentido. E qual é que era o conselho que gostaria de deixar àqueles que possam estar a passar pelo que passou? Assim, é realmente o primeiro princípio, pôr a Deus acima de todas as coisas, porque realmente isso é um passo a passo, não é? Um passo a passo que nós temos que aprender e aplicar na nossa vida, porque cada passo que nós damos, que estamos a falar para as outras pessoas, que estamos a evangelizar, dar a conhecimento às outras pessoas através da nossa atitude, que realmente que Deus é grande, que Deus é maior, que nós devemos confiar nele, e que, por exemplo, em qualquer emprego, coisas que nós queremos, entregar a ele e deixar que ele decida. Fazemos só a nossa parte, claro. Se quem precisa de um trabalho tem que entregar currículos, quem precisa de negócios tem que fazer a sua parte, mas em tudo Deus cria o seu caminho, porque a gente tem que pedir que seja ela a dirigir. Precisamente isso. Muito bem, muito obrigada.
Muito bem, aqui está um testemunho de um jovem arquiteto, começou mal, mas depois aprendeu a praticar a palavra de Deus e a servir a Deus. Quão importante é servir a Deus. Quem sabe você também é um crente, já entregou a vida a Jesus e se calhar diz que não tenho tempo, eu não tenho chamada, eu não sei. Ouça, isso não é uma atitude positiva para com Deus. A positiva com Deus é quando nós fazemos como este arquiteto, que diz, eu tenho uma chamada, vou falar de Jesus, vou fazer isto, aquilo, aquilo outro para Deus, e aí Deus ainda nos ajuda melhor, dá-nos coisas acima da média, como aconteceu com ele. E você não é diferente. Muito bem. E agora aqui ao meu lado tenho a Isabel, como sempre, e que vamos ouvir a Manuela, que vem da Pontinha. Da Pontinha. Olá, Manuela. Olá. Muito boa. Manuela, o que é a Pontinha? É uma ponta pequenina, aquilo? Não, é um bairro grande. Grande. Que, pronto. Mas é mesmo pequenino. na Pontinha. Ok, é uma... Mas é mesmo na Pontinha, não é? Então, Manuela, já é crente há quantos anos? Há 12 anos. Há 12 anos. Serve a Deus. Sim. E a sua vida estava... Estava muito desequilibrada, estava assim de patas para o ar. Antes de se converter? Depois de se converter, as coisas começaram a correr mal no seu casamento e teve uma separação, não é? E hoje vem-nos contar uma libertação que teve, um livramento que Deus lhe deu em 2020. O que é que aconteceu, Manuela? Em 2020 eu tive um livramento com base na minha vida sentimental. Eu já estava separada há imenso tempo. E como toda pessoa, né, como toda mulher, o desejo de querer refazer a vida. Refazer a sua vida, sim. Exatamente. Só que, na medida em que eu conhecia pessoas que tivessem interessado, não é? Eu sonhava com... Portanto, a Manuela conhecia alguém que estivesse interessado sim. E o que é que lhe acontecia quando se envolvia nesse relacionamento? Eu sonhava com a pessoa com quem eu vivia, que era o pai do meu filho. Numa primeira fase achava aquilo normal, de sonho e pronto. Só que chegou uma altura que eu me pus a pensar. Eu não sonho com a minha mãe, não sonho com o meu pai, não sonho com os meus irmãos. Por que que eu sonho com um indivíduo na qual já não estamos e ele já tinha a vida dele feita? E achei um bocadinho estranho. E pus-me a orar, pedi direção a Deus. Entretanto, estávamos em plena pandemia, não foi? Portanto, não pediu ajuda e começou a orar nesse sentido. Sim, não foi uma oração tão prolongada. Simplesmente abri o meu coração, como estou a falar agora aqui com a irmã, pedi a Deus, o que é que se passa que eu não estou a perceber? Porque eu sirvo a Deus, eu sou uma pessoa, faço o possível para agradar a Deus. Porque é que na minha área sentimental as coisas estão bloqueadas? Se houver uma barreira espiritual, eu peço a Deus que me mostre. E assim foi. Mas então a Manuela depois também estava-me a dizer que sentia algo estranho em sua casa, especialmente no quarto, não é? Isso foi depois de Deus me revelar onde é que estava o erro, o mal, e pronto. Eu orei numa tarde, eram 15 horas, e na mesma madrugada, de quarta para quinta, eu tive o sonho, tive a revelação que Deus me mostrou tudo assim, as claras, onde é que estava o erro. E pronto. Então era a bruxaria que o seu ex-marido, as companheiras, estava... a minha vida sentimental, sim. Estava a fazer. Exatamente, porque ele mostrou-me, ele e o irmão que ia lá à casa visitar o meu filho. E pronto, eu acordei à madrugada, orei, agradeci a Deus, mas de repente senti uma presença, um medo naquela madrugada, e eram 3 da manhã. Eu agradeci a Deus por Ele me ter revelado, mas ao mesmo tempo comecei a sentir medo. A sentir medo, a ver vultos no seu quarto? Eu não cheguei a ver vulto assim pessoalmente, só num sonho. Só num sonho, sim. Depois, dia a seguir, pus-me a fazer jejum, fiz o jejum de uma semana para então desfazer aquele mal. E na medida em que eu fui fazendo jejum,
as coisas foram se revelando, começaram a haver coisas que tinham sido colocadas dentro de casa e foram saindo. Sim, mas entretanto também falou com o seu pastor e o seu pastor foi à sua casa Depois, a orar. Depois eu já não conseguia dormir no meu quarto porque eu sentia alguma presença, algo inexplicável que eu nunca tinha vivido. E entretanto pedi ajuda ao pastor Rogério, que fossem lá à casa para orar. E sendo que tive que me refugiar do meu quarto para o quarto do meu filho, mas mesmo assim eu não conseguia dormir. E pronto, passando uns dias, o pastor Rogério foi lá à casa, oramos, consagramos a casa e logo em seguida também não conseguia entrar dentro do meu quarto porque eu sentia que aquela presença ainda lá estava. Mas depois, passando uns dias, eu ouvi a voz de Deus, falou assim nitidamente, para eu querer somente. Naquela noite, naquela manhã, acordei bem disposta, fiz a festa com o meu filho, porque eu tinha ouvido a voz de Deus, e eu me senti liberta. Depois acordei, levantei, arrumei a casa toda e voltei para o meu quarto. Até hoje nunca mais tive problemas. E hoje como é que está a sua vida sentimental? A minha vida sentimental está boa, porque Deus mandou-me esperar. Eu pedi, mandou-me esperar, agora estou à espera que Agora está à espera em Deus. Sim. E agora, antes de casar, olhos bem abertos. Sim. Não é? Exato. Agora a ver se Deus lhe vai trazer um servo de Deus. Vai trazer um servo de Deus. Absoluta, sim. E E Ele vai trazer, porque se Ele mandou esperar é porque tem algo de bom, Ele tem reservado para mim. E Deus é muito bom e vai continuar a servir a Deus e vai ser muito feliz, não é? Com certeza. Já é muito feliz. Eu sou muito feliz, mas falta o complemento, não é? Porque não... Mas o complemento já está a vir a caminho. Exato. Muito obrigada, Manuela. Gostei muito do seu Muito bem. testemunho. Obrigada. Deixa eu explicar aqui uma coisa que é o seguinte. Muitas vezes as pessoas estão casadas e por este ou aquele motivo não se dão bem. E quando se apartam, no caso dela, o ex-marido, o que é que fez? Fez bruxaria. E bruxaria para que, por maldade, ela não casasse com mais ninguém. E então foi de certeza encomendar um trabalho especial a bruxos e por isso é que ela sentia vultos, são demónios. Isso é muito comum acontecer. Eu podia contar muitas histórias de pessoas que fazem isso, até entre famílias. Eu conheço, por exemplo, um caso em que uma mãe era contra o filho casar com uma certa miúda e vai à bruxa para desfazer o casamento e fazer mal. A própria mãe fazer isso. Bem, até parece mentira, não é? Então, a lição a tirar é esta. Se você está numa situação que sente coisas estranhas à noite, ou que vê vultos, ou que o seu filho vê, sente-se mal, etc., etc., está na presença de demónios. Está debaixo de uma maldição. Isso só sai de uma maneira. É vir à igreja e falar com o bispo ou o pastor e ele vai ensinar certas coisas que têm que ser feitas e vai quebrar os poderes do diabo e da bruxaria. Ao nome de Jesus, todo o demónio tem que se dobrar. Se você é um crente e já sabe um pouco mais, não é? Você pode também usar a autoridade do crente e expulsar essas forças e esses demónios. Mas às vezes a pessoa fica fraca, a pessoa está debaixo de ataque, dorme mal, então não há nada como ir ao pastor e pedir ajuda e vai ver que ele vai ensinar você a sair dessa amarra e você vai sair vencedor, liberto e a sua vida nunca mais será a mesma. Quando agora fomos ouvir esta música diz: não me deixarei mover pelo que eu ouço ou pelo que eu vejo. Às vezes a pessoa está debaixo de uma situação, como era o caso do arquiteto há bocadinho, e vem aquelas dúvidas. Ou o caso aqui da Manuela, e fé é a gente não atentar para aquilo que vê ou para aquilo que sente.
A gente não está a fingir de conta que não existe. Existe, a doença existe, as coisas existem. Mas a gente não dá importância a isso. Antes olhamos para Jesus e não para os problemas e tudo muda. Tudo muda, porque Deus é maior que isso tudo. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. E continuamos com o nosso programa Esta é a Hora. Este é um programa onde nós podemos ouvir a palavra de Deus, ouvir testemunhos daquilo que Deus fez na vida de algumas pessoas que estavam passando por dificuldades, por problemas, mas elas fizeram a palavra de Deus e um milagre aconteceu. E você também pode ser uma dessas pessoas. Pode ser que você esteja passando por algum problema. Envie-nos o seu pedido de oração, porque no final o apóstolo Jorge Tadeu irá orar pela sua vida e acredite que Deus pode e quer fazer um milagre na sua vida. Então, continuamos com o apóstolo Jorge Tadeu. Até já. Muito bem, vou falar um bocadinho sobre finanças, uma área que, de facto, afeta muitíssima gente na Europa toda e até no mundo, mas principalmente aqui na Europa. E muita gente se pergunta, mas será que Deus quer me ajudar nesta área? Será que Deus se preocupa com o meu dinheiro, com a minha vida financeira? Sim, Ele preocupa-se com toda a área da sua vida, porque foi Ele que criou o ser humano, com tudo que você é, tudo que você necessita. Então, como é que você vai vencer? Vai vencer com fé. Então, sobre isso que eu vou falar um bocadinho de fé na área financeira. Quando se fala de fé na área financeira, nós temos que pensar assim: eu não devo atentar para os problemas que estão lá fora, mas vou atentar para as promessas de Deus. Ou seja, como é que eu vou vencer a área financeira? É começar por pensar ao contrário das pessoas. Lá fora as pessoas vão dizer, e vêm nas notícias, que o bacalhau subiu, que a batata subiu, que a gasolina, que isto está horrível, que etc. Ok? A gente não vai negar essas coisas. Mas estar a falar desse mal não adianta coisa nenhuma. Então o que é que eu vou pensar e vou acreditar e vou falar? Vou falar que o meu Deus supre todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. É o que está escrito na Bíblia. Deus disse assim ao Josué. Josué foi o seguidor do Moisés. E então o Josué estava ultra preocupado. Puxa, eu não sei se vou ser capaz, quer dizer, eu não sou Moisés, eu era ajudante de Moisés. Então Deus disse assim: olha, eu vou ser contigo, tão somente aprende o seguinte: primeiro, não se aparta a tua boca o livro desta lei, ou seja, não fales o que tu vês, não fales o que tu sentes, não fales o que te dizem, fala o que a palavra de Deus fala. Então a gente na Igreja Maná tem esta ideia de dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E depois a gente começa a recitar, vamos assim dizer, versículos bíblicos. Porque eu estou a dizer, bem, Deus diz isso, portanto, eu concordo. Em vez de olhar para os problemas e dizer quão mal está a economia, quão mal está aquilo, eu vou dizer: o meu Deus é Deus e Ele promete que supre todas as minhas cidades de acordo com a riqueza em glória, e é disso que eu vou acreditar, é disso que eu vou falar e por isso é isso que eu vou ter. Portanto, eu não atento para o mal que está a acontecer, mas eu olho para Jesus. Como é que eu olho para Jesus? Olhando para versículos bíblicos, porque fisicamente ele já não está aqui, mas eu olho para os versículos que são as fotografias do Jesus que esteve na terra e que falou o que falou, que fez o que fez. Outra área muito importante de fé é saber que
A Bíblia fala de uma fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo não é uma fezada, não é eu acredito em Deus à minha maneira. É acreditar da seguinte forma, que conforme diz em Efésios 1:3, Deus já abençoou. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, estão nos lugares celestiais, no mundo do Espírito. Então, um grandíssimo segredo é saber que tudo o que você precisar já existe. Está guardado, vamos assim dizer, nos armazéns de Deus. E que a sua fé vai ao armazém, abre as portas e tira aquilo que você precisar. Sabe, você imagina que tem um frigorífico, e lá tem, sei lá, laranjas, tem leite, e você quer uma laranja, abre a porta do frigorífico e tira a laranja que está lá dentro. A atitude errada da grande maioria dos crentes é, quando tem um problema, vai chorar a Deus: oh Deus, eu preciso de um emprego, oh Deus, estou muito doente, oh Deus, eu estou a precisar disto, estou amarrado, sei lá. Ok, não vai dar notícia nenhuma a Deus, mas também não vai resolver coisa nenhuma. Oh Deus faz isto, oh Deus vai ali, dar ordens a Deus também não vai dar resultado, Deus não obedece a ninguém. Então, o que é fé? Eu acreditar que Deus já comprou tudo. Quando Jesus foi à cruz, Ele pagou por tudo que você precisar. Pagou não com euro ou dólar ou assim, mas com sangue de Deus. E quando Ele foi à cruz, Ele também cravou todos os seus problemas, seja de que área for. E, portanto, agora que estamos do lado de Deus, é preciso também dizer isso, eu tenho que estar com Deus. Eu tenho que ter a vida com Deus. Eu tenho que viver com Deus, não é? Vou a Deus e digo: oh Deus, faz isto, aquilo, aquilo outro, porque eu não estou a ir a um dentista, nem estou a mandar em Deus que Ele não obedece. Então, eu ando com Deus e eu acredito que o que Deus diz é verdade. E acredito que o que eu precisar já existe. Então, essa é a fé que faz com que eu vença. É acreditar do jeito que Deus diz. Sabe, o apóstolo Paulo morreu e foi para o céu. E lá no céu Jesus ensinou-lhe isto. Isto vem em Efésios, em Colossenses e por aí fora. E então Jesus mandou de volta para a terra para ele ensinar isso. Daí que há os livros que vêm do tempo do apóstolo Paulo. E uma das grandes verdades para a fé é você saber que você precisa de dinheiro, esse dinheiro já existe. Precisa de um emprego novo, já existe. Precisa de uma reforma melhor, um carro, uma casa, e tudo isso já existe no mundo do Espírito, nos armazéns de Deus. Então agora é preciso saber como é que vai buscar. Vai buscar acreditando que isso já existe, que Deus quer lhe dar e que você só tem que ir buscar. Como é que vai buscar? Falando das coisas que não são como já fossem e semeando para colher. Falando das coisas que não são como já fossem, é dizer: eu vou orar e a partir de agora eu declaro: eu já tenho um carro, já tenho um emprego, já tenho isto, já tenho aquilo. Porquê? Porque as suas palavras são sementes. Não se aparta a tua boca o livro desta lei. Fala como Deus fala. Se Jesus chegasse ao pé de uma pessoa muito doente a morrer, Jesus não ia dizer: coitadinho, estás muito doente, eu vou orar por ti. Sabe o que é que Jesus diria e disse e fez? Ele ia dizer assim: já estás curado. Quanto a mim, estás curado. A ver? Mas eu não sou mentiroso, não vou dizer que estou curado quando eu estou doente. Você não está a mentir, você está a semear o que quer colher. Quando Abraão não tinha filhos, a mulher era estéril, ela já tinha 80 anos e ele 100, Deus disse: tu vais ser pai de muitas nações. Ora, ele nem um filho tinha. E demorou tempo a ele a entender os segredos de Deus. A certa altura, Deus apareceu-lhe e disse assim: quanto a mim, disse Deus, tu já és pai de uma multidão. E a tua mulher é a mãe de uma multidão. A senhora até se riu, Deus não achou piada a isso, mas aconteceu.
Porque ele decidiu passar a dizer, eu sou o pai de uma multidão. Ou seja, como é que fé funciona na área financeira? Eu tenho que falar aquilo que eu desejo, tenho que semear aquilo que eu desejo e que está de acordo com a Bíblia. Eu posso dizer, por exemplo, eu honro a Deus com os meus dízimos e ofertas, que é uma regra de Deus, e por isso as portas do céu se abrem e as bênçãos vêm ter comigo. Eu semeio e por isso eu colho boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Está a ver? Eu ando com Deus e por isso eu habito no escondido do Altíssimo, à sombra do Omnipotente eu descanso, 1000 podem cair sem emprego à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas eu não, porque Deus é comigo. Está a ver? Eu posso também dizer Deuteronômio 28, porque eu dou ouvidos ao vosso Senhor meu Deus, fazendo o que a Bíblia diz, então as bênçãos vêm ter comigo. E o Senhor manda que a bênção esteja comigo e por isso eu estou abençoado ao entrar ou ao sair, na cidade, no campo, etc, etc. Então, eu estou a falar aquilo que Deus promete para a minha vida. Eu não vou falar o que me apetece. Eu não vou dizer, pois eu agora vou falar que vou receber 1 milhão de euros por cada minuto. Nem que fosse 1 euro por cada dia. Não, você tem que dizer o mesmo que Deus diz. Portanto, falar é importante. Há poder nas suas palavras. Agora, a lei de semear para colher é outra coisa que é preciso fazer. Porquê? Porque tudo funciona à base de sementes. Jesus dizia em Marcos 4,26 que tudo nos céus e na terra, ontem, hoje e para sempre, funciona com base em sementes. Jesus dizia assim, o reino dos céus, ou o governo de Deus, é a semelhança do agricultor, pega na semente, lança a semente à terra. E a semente cresce sozinha e brota até que dê o fruto total. Há o tempo de semear, o tempo de regar, o tempo de esperar e depois o tempo da colheita. Nem tudo é instantâneo, não só para a área financeira, mas para a área da cura divina também. Então, quando a gente semeia, devemos semear, conforme a Bíblia diz, e Deus assim determinou, honrando a Deus com dízimos e ofertas. E o que é que Deus disse? Olha, por exemplo, na altura do Malaquias, o povo que era de Deus se desviou. Desviou-se e perdeu tudo e mais alguma coisa. E então, já estavam muito aflitos, estavam pobres, foram feitos escravos, começaram a clamar a Deus. Oh Deus, como é que é? Porque é que isto e tal? Como é que... Bem, e Deus mandou um recado através do profeta Malaquias. E disse, olha, vocês estão assim porque vocês é que me deixaram. Deus disse assim, não fui eu que vos deixei, vocês é que me abandonaram. Deixaram de andar comigo. Foram atrás de outras coisas. E mesmo quando vocês aplicaram a lei de semear para colher, semeavam o quê? Esmolas, os coxos, os cegos, aquilo que é lixo que para vocês não queriam, era o que me davam. A ver, já viu o que é a caixinha das esmolas para dar na igreja para Deus? Que coisa tão horrível. Será que Deus aceita isso? Claro que não. Mas logo de seguida o recado de Deus foi, na mesma, através deste profeta, olha, voltem-se para Deus e honrem a Ele, como está escrito pela lei desde há muito tempo, que, com dízimos e ofertas. Porque então Deus vai abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que dela advém maior abastança e ainda por cima vai repreender o diabo para não vos roubar nada, para que não surjam contas extras, para que o teu negócio vá bem, etc, etc. E essa é a mesma palavra que Deus tem para si e para mim nos dias de hoje. Está a ver? Quando na igreja Maná nós recolhemos ofertas, não é para tirar dinheiro de ninguém, nem obrigamos ninguém a fazer isso, porque a pessoa só vai à igreja se quiser e dá se quiser, como é óbvio. Mas o entendimento é este. Porquê é que as pessoas dão? Porque funciona. Porque tanto a pessoa que trabalha, não sei para onde, ou o empresário, ele acredita nesta lei, põe em prática e funciona. Então, eu tenho que fazer várias coisas, está a ver? Faz-me lembrar, quando a gente está a conduzir um carro, não faz só uma coisa. Você mexe os pés, mexe as mãos, mete as mudanças, tem que estar com atenção ao que vê, ao que ouve, enfim.
Fé não é só fazer uma coisa, uma série de coisas. Uma delas é não atentar, não dar importância ao mal que está a acontecer, porque isso não é para si. Para aquele que anda com Deus, é as bênçãos. Depois, eu tenho que acreditar que o que Deus promete funciona, e isso é um passo importante, porque nós estamos habituados a não acreditar naquilo que se fala na televisão. Os políticos dizem uma coisa, não fazem nada, é tudo ao contrário, etc. Mas Deus não. Eu tenho que aprender a lei de falar, está a ver? Eu não posso falar, eu já sei que me vai acontecer isto. E você tem que quebrar o poder dessas palavras, que é arrancar as ervas daninhas. E depois tem que semear. E a partir daí a sua vida muda. Se você é uma pessoa que está com problemas financeiros, eu estou aqui apenas a resumir uma série de lições. Você precisa estudar. Nós temos livros, como este acerca de finanças, segredos de finanças e muito mais. E aqui em rodapé podem pôr a livraria digital, onde você pode arranjar estes livros, porque nós temos todos os livros, está aí, curiacos-editora.com. E onde quer que você esteja, você pode baixar o livro de imediato, ou então, se quiser, no formato de papel, pode ir a uma igreja Maná, e nós temos isso também no formato de papel. Mas fale com o pastor, com o bispo, mesmo que você more longe, pode usar o WhatsApp e essas coisas modernas dois, que eles vão marcar uma consulta pastoral. Você vai ser acompanhado até você vencer. Se você é uma pessoa que está a precisar de ajuda nesta área financeira, ponha a sua mão assim estendida para mim e, de preferência, toque no ecrã para tipificar que estou a impor as mãos sobre si. Ó Deus, trago todas as pessoas, inclusive homens e mulheres de negócios, estão a passar por crises financeiras. E eu declaro que a partir de hoje tudo vai mudar para melhor, porque eles estão a dar ouvidos a ti e com certeza vão fazer o que tu dizes, ó Deus. E a ti, Satanás, eu te digo, dobra o teu joelho na vida destas pessoas em nome de Jesus. Eu declaro que, como está escrito, ao nome de Jesus todo o joelho se dobra e liberta os dinheiros, as finanças, as cobranças, tudo o resto que é necessário para a vida destas pessoas, em nome de Jesus. E, ó Deus, graças te dou, porque tudo vai mudar para melhor. Amém. E amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora quero falar para as pessoas que pediram oração da área de saúde. Sabe, o ideal é você também vir pedir uma consulta pastoral e ler este livro de Cura Divina. Este livro tem muitos anos, já duplicámos o livro não sei quantas vezes, tem se calhar vários milhões de cópias por aí. E neste livro eu ensino, primeiro, antes da oração você precisa de informação. Informação para saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é curar sempre, todas as pessoas, hoje, e tudo. Nada, nada, nada é impossível para Deus. Segundo, você tem que aprender que há coisas que são verdadeiros obstáculos que fazem com que um muro que separa você de Deus. Se você andar nos caminhos do diabo, é evidente que Deus não vai ouvir você. Se você não perdoar, Deus diz que também não lhe perdoa, não o cura. E por aí fora. Portanto, leia o livro que vai, de certeza, ajudá-lo. E depois eu ensino que cura divina vem por orar a oração da fé, que é eu recebo hoje a minha cura. E quando você recebe hoje a sua cura, você está a dizer um pouco do que disse antes. Eu acredito que Jesus foi à cruz, derramou o seu sangue para pagar por todas as enfermidades e, portanto, está pago. Se ele te pagou, eu só tenho que receber a cura. Depois, eu tenho que acreditar que Deus é o Deus que cura. Depois tenho que acreditar que estou curado. Estou grávido de uma cura. Tenho que acreditar que, depois de orar por si, é como que uma semente de Deus fosse implantada no seu corpo, começa a consertar o que está estragado, a arranjar e fazer o que for preciso, mas tem tempo, tem o seu tempo, como uma semente tem tempo de crescer. É todo o tempo, enquanto estamos na fase de ainda não vemos os resultados, temos que acreditar que já estamos curados. O acreditar que já estou curado é uma força,
É uma força, é exatamente isso. O Tomé dizia, só acredito depois de ver. E Jesus disse, então não tens fé nenhuma. Fé é acreditar que já estou curado. Estou apenas na fase de, como a senhora está grávida, não é? Nos primeiros dias ela nem sabe que está grávida, mas está mesmo grávida e depois, só mais adiante, é que sente os resultados e depois finalmente nasce o bebê. Então, tudo funciona nessa base. Então, agora, também precisa de saber o que fazer depois de orar. Depois de orar é acreditar que está curado e louva a Deus porque está curado. Bem, então agora sim vamos orar pelas pessoas que telefonaram, pessoas que estão em aflição, com alguém que está doente, quem sabe o médico nem dá esperança, mas lembre-se, para Deus nada é impossível. Então, ponha a sua mão sobre o ecrã e, se for o caso, trazer roupa de alguém que está numa clínica, num hospital, seja onde for, coloque também, encoste essa roupa ou em silêncio ao ecrã e digam assim comigo aqui no estúdio também. Ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar e para me ajudar em todas as áreas. Ó Deus, eu acredito que nada é impossível para Deus. Por isso eu recebo agora a minha cura, a resolução dos meus problemas. Amém e amém. Agora sou eu que vou orar por si e ordeno todo o poder da bruxaria que estiver em operação que cesse de imediato em nome de Jesus. Eu rasgo todos os pactos que estiverem vigentes na vida das pessoas em direto comigo e declaro que elas estão libertas e curadas pelo poder de Deus. Amém e amém. Aleluia. E por último, quero que ouça uma música que diz: há 4 coisas que Deus quer que você saiba. Vamos lá ouvir. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas há que Deus te quer dizer. Todos pecaram, estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, lhes deu poder de serem feitos. Você diz: eu quero andar com Deus, eu quero receber Jesus, ter a certeza da minha salvação. Abaixe a sua cabeça e faça esta oração comigo e digam todos: ó Deus, eu acredito que Jesus é Deus, o único Salvador, que morreu por mim. Perdoa-me, Senhor. Eu também admito, também falhei. E agora, Jesus, eu abro o meu coração, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E agora, Jesus, ajuda-me, guia a minha vida, ensina-me os teus caminhos. Amém e amém. Por último, antes de me despedir, deixe-me dar mais uma vez um conselho. Venha à igreja, aprenda os caminhos de Deus e tudo vai mudar para melhor. E é essa música que eu escolho para me despedir de vocês. Até ao próximo programa. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver. E terminamos aqui o nosso programa Esta é a Hora. Eu agradeço a sua companhia. Não se esqueça que você pode compartilhar este programa com seus amigos, familiares. Você também pode nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Mande-nos uma mensagem, mande-nos também o seu testemunho. Se Deus já fez algo de bom na sua vida, conte para nós. E nós esperamos você então no próximo programa Esta é a Hora. Tchau, tchau.